Boa, estamos chegando. Acho que a gente já tá ao vivo na Twitch. Vou fazer. Eu tuitei? Agora, tuitei. Vai começar o papo com o César Lacerda. Vamos lá, César. Alô, alô. Sejam bem-vindos a mais um Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, aqui no Telefonemas, o seu podcast de bate-papo, de conversa. Que dia 23 de dezembro, tá acabando o ano, hein? Não sei que horas que esse podcast vai sair na versão em áudio, nem em vídeo lá no YouTube, então talvez já seja. Será que já vai ser 22? Não sei, hein? Mas é só para anunciar, né? Que esse clima de fim de ano tá aqui na nossa gravação. E é isso, né? Fazemos nosso podcast de bate-papo, de conversa, sempre com convidados muito especiais, né? Os melhores falantes da língua portuguesa, né? De acordo com a nossa nova definição. E hoje o assunto aqui vai ser um pouco sobre arte, sobre música, porque a gente tá aqui com um músico que fez um disco super bonito. A gente vai falar disso. E um ouvinte do Telefonemas, né? César Lacerda. Seja muito bem-vindo, César. Como que você tá? Direto de Minas. Poxa, antes de tudo, estou muito feliz, cara, de estar aqui, como você disse. É, eu acompanhei algumas das entrevistas que rolaram no Telefonemas e adorei uma mais recente com o Dom L, fez um puta Pô, disco e a sua entrevista com ele, demais, assim. Eu nunca tinha visto nenhuma entrevista com ele, então adorei ter chegado nele através de você. E agora estou pô, que aqui, honra. felizão. Que bom. Que honra. Gosto muito dessa entrevista também. Acho que é a minha favorita, assim, da minha parte, né? Fora o Dom, que é Aham, sensacional. O sim, César, para quem não conhece, lançou também esse ano um disco, né? Nações, Homens ou Leões, que tem uma música impressionante, que é O Sol que Tudo Sente, né? Assim, demais. que tem um ritmo absurdo. Pô, César, antes da gente falar do presente, né? Vamos falar um pouco do Aham. passado. Onde que. Porque esse já é o quê? O seu quinto, sexto disco já? Quinto disco. Quinto Na disco, né? verdade, tem aquela coisa assim. Tem EP, né? Aí não sei como que É, conta, né? e tem um disco que eu lancei com o Rômulo Frois no meio do caminho, e aí, às vezes, tem gente que vai escrever sobre mim, e aí fala que eu tenho 4 discos, mas eu considero que são 5, por conta Cada um, dessa. cada um fala uma coisa. É, mas é isso. Eu lancei o meu primeiro disco em 2013, depois um segundo em 2015, 16, 17, e agora o Nações, Homens ou Leões 21. Certo. E onde você imagina não, né? Onde você acha que começa as suas primeiras memórias mesmo, assim, já são relacionadas à música, à arte? Como foi um pouco da sua infância e adolescência? Pensando já nas coisas que você veio a realizar agora, assim, Sim. já existiu no seu imaginário ou não, né? Você, sei lá, você sonhava em ser um burocrata. Cara, eu tô em Diamantina, né, que é a cidade que eu Uhum. nasci. Eu vivo em São Paulo, como você mesmo disse, a janelinha aqui Entrega, né? entrega que eu tô no interior. E a minha mãe é pianista. Caramba. Então, cara, quando eu nasci, minha mãe era diretora do conservatório aqui da cidade. E aí, quando eu nasci, ela abriu uma escola de ensino de música para crianças e pré-adolescentes e tal. Então, eu não tenho nenhuma memória assim da música como uma coisa exterior à minha vida, sabe? Porque desde Tava muito ali. cedo, eu e os meus irmãos todos somos músicos e assim, você perguntou se eu queria ser um burocrata. Quando chegou a época do vestibular, não sei por quê, cara, meu irmão me perguntou assim, e aí, como é que vai ser? E aí eu falei, eu acho que eu quero ser psicanalista. E Olha ele falou só. assim, cara, você não vai ser psicanalista, você é músico, cara, vai fazer vestibular de música. E aí eu fiz faculdade de música, eu fiz bacharelado em flauta transversal, que também foi uma loucura, assim, nem era para ser, eu não sabia o que fazer. Daí eu aprendi a tocar flauta um ano antes e passei. E, e é isso. Então, acho que eu não seria um bom burocrata. Não cabe, né? Porque imagina que conviver com a arte desde perto acaba mexendo com a sua sensibilidade com o mundo, né? Você acha que é por aí? Sim, acho que muito, cara. Na verdade, acho que música é uma língua, assim. Tem gente que logo cedo, né, tem oportunidade de estudar, sei lá, inglês, francês, o que quer que seja.
E eu interpreto que música é uma língua também, no sentido de que não só esse aspecto assim propriamente de uma sensibilidade, mas é um jeito mesmo, a língua no sentido de como que você apreende o mundo, né? Uhum. Então tem uma dinâmica assim de como que eu aprendi a enxergar a vida que passa por essa língua que eu aprendi desde muito cedo, sabe? A coisa da escuta, assim, é muito curioso como a escuta, para mim, é uma coisa, é um dado mesmo da minha existência. Então, certamente, cara, certamente a música ofereceu para mim esse outro jeito de enxergar a vida, né? Sim. De olhar para ela. Caramba, que legal. E falando a música como língua, né? Qual que era a literatura aí que você consumia nessa época, ainda jovenzinho, assim? Quem eram os autores? Quem que mexia com você? Cara, meu pai, minha mãe nunca foi muito de ler. Minha mãe era mesmo essa coisa da música, musicista, É, assim, não, né? mas eu digo em termos de música, né? Tô fazendo só a, Ah, tá, a comparação, né? a metáfora. Cara, é engraçado, assim, faz 22 anos que eu saí de Diamantina. E aí os meus Uhum. pais voltaram para cá agora durante a pandemia, e eu vim visitá-los e fiquei passeando pela cidade, relembrando, assim, uma série de coisas. E é Aqui muito que eu aprontei curioso. tal coisa. E aí é curioso que eu passei outro dia, há uns 2 dias eu passei, ou ontem, não me lembro, eu passei na frente de um lugar que era uma loja de CD. E aí eu me lembrei que o primeiro disco que eu comprei na vida foi um disco do Ed Mota, cara. Eu não sei por quê, assim, porque uma criança do interior, nos anos 90, ela exclusivamente tinha. Sofisticado você, hein? Pois é, cara, é muito curioso, assim, porque no interior de Minas, você tinha acesso à rádio e TV. Então, Aham. nessa época, era tipo banheira do Gugu, Faustão, era esse o que se Baixaria tinha. na tarde de domingo. É, então, assim, eu, por exemplo, cara, lembro que nessa altura, Raimundos, por exemplo, era uma coisa gigantesca no Brasil, mas eu nunca ouvi Raimundos. É, eu acho que isso tem a ver com essa coisa da minha mãe ser pianista e também de Diamantina ser uma cidade que, que tem, assim, uma vida cultural muito expressiva, sabe? E as festas que acontecem na cidade, a festa do Divino, a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, enfim, tudo isso também dá um caráter, assim, muito específico para a cidade, muito diferente, sabe? Você vê que a criança, o imaginário dela, logo muito cedo, está conectado com essa coisa, assim, de ficar vendo procissão na rua com banda militar tocando uns temas não tão envolventes para uma criança que está vendo TV aberta, né? Então, eu acho que vem daí essa coisa assim. Mas olha, eu lembro que lá em casa, quando a gente comprou o som de CD, tinha o disco das Spice Girls, Certo. o Samba Poconé do Skank e o Gera Samba, que ainda não era o El Chan. Aham. Então, poxa, 94, 95 deve ser isso. Eram sucessos, né? Então, além de Ed Mota, tinha isso aí. Pô, esse disco, não, realmente, esse disco do Skank, o do El Chan, são discos que todo mundo tinha, né? Qualquer casa tinha isso aí, E era Mamonas uma onda. Assassinas. E César, quando você falou, né? Você foi estudar música, mas eu imagino que tem aí alguma separação entre começar a aparecer o cantor, né? E a pessoa que vai, de alguma forma, profissionalizar. Tipo, não, agora eu vou fazer os meus discos, são autorais, começa uma carreira. Quando que isso foi se definindo também? Porque não é muito, sei lá, não é uma coisa que tem um dia um, não é uma profissão que você compra. Quando você sentiu que não, isso aqui vai ser o meu rolê? Quando que a voz se apresenta e a carreira se impõe? Ou foi o contrário também, não sei. Olha, eu vivi em Diamantina até os 12 anos, depois eu me mudei para Belo Horizonte. E aí Certo. lá, com 15 anos, eu tive uma banda que chamava Clap. E aí, essa foi aquele momento que o Lobão estava lançando o CD nas bancas de jornal. Então Outra tinha umas coisa. revistas. Isso. Eu tenho umas aqui, ó, né, nessa Ah, estante é? aqui, ó. Pô, então será que você conhece a MP3 Magazine, que depois virou MP3 World? Eu já ouvi falar, essa eu não lembro de comprar, mas eu acho que eu já ouvi falar dela.
Então, cara, a gente lançou um EP e depois um disco ao vivo nessas revistas. Quando eu tinha 15 anos, eu tocava bateria nessa banda e tocava marimba de vidro. E aí, logo depois teve essa história da universidade, que eu entrei com 17 anos. E aí, na universidade, eu falei: não, eu quero ser flautista de repertório contemporâneo de concerto, que é o que Certo. meu irmão faz. Meu irmão é compositor de música de concerto, assim, repertório contemporâneo, né? Só que aí, cara, era muito louco, porque a minha cabeça já definia que tinha esse passado, assim, de compor e de curtir pra caralho, cantar as minhas próprias músicas, mas tinha essa coisa de se envolver com a academia e de Aham. querer participar da academia. Mas aí eu me apaixonei e fui morar no Rio de Janeiro. E aí, bicho, Simplesmente. Você foi por simplesmente, causa de um relacionamento. é. E aí, cara, lá Sem, no sem Rio, plano, assim, tem um trabalho, nada. tanto é que os meus pais, eles achavam que eu voltaria em 6 meses, assim, porque Ele foi muito volta, pode doido. deixar, deixa ele que ele vai voltar. Deixa ele ir. E aí, lá no Rio, cara, a coisa foi ficando forte de novo, assim, esse desejo. Até porque eu fui para a Unirio, né? E a Unirio tinha um curso de música popular. Uhum. Então eu voltei a me aproximar muito da música popular. Eu, inclusive, não gosto dessa terminologia, assim, no Brasil, eu acho que ela é uma terminologia complexa, mas enfim. E aí eu Em que falei, quer sentido, assim, saber? de dividir meio socialmente a música, você acha? Sim, certamente é. Porque, cara, como é que você explica um Pixinguinha, por exemplo, né? Assim, era um Uhum. cara que, assim, tem toda uma trajetória aí no Brasil de compositores negros da diáspora africana que Sim, estavam compondo, por exemplo, dentro das igrejas. Tem todo o material aí da música barroca mineira, por exemplo, que é feito aí por compositores negros. Só que essa mesma galera era a galera que também estava tocando em outras situações sociais. Então, assim, a ideia de música popular e música erudita, no Brasil, ela é uma clara referência sobre o processo colonial aqui, né? Uma sim. separação, assim. E que para piorar, dentro da música popular também tem as duas divisões, né? Que seria o popularesco, sei lá, e aí o popular que é MPB, né? Que aí Sim, divide mais ainda. total. Inclusive, essa semana no Roda Viva lá com o Caetano, o Leonardo Lixotti fez uma pergunta interessante sobre isso, porque na Tropicália Aham. havia essa diferença objetiva sobre gosto, né? Tipo assim, Vicente Celestino, Roberto Carlos, eles são baixa cultura e o Tom Jobim é alta cultura, né? Sim. Havia essa diferenciação. Hoje, isso não está tão claro, porque os artistas pop ou mesmo artistas assim ditos mais sofisticados, por exemplo, eles querem participar de uma coisa de público. Então essa fronteira ficou mais estranha ainda, porque não é mais sobre gosto, mas talvez ainda seja sobre raça, em alguma medida. Sim, Então raça e é classe complexo, né? formando, né? É, é. Tanto que eu acho muito interessante que tá, não sei se você concorda, mas o disco da Jussara Marçal, que pra mim é um dos melhores do ano, assim, Uhum, ele é justamente sobre isso, assim, tipo, questionar as fronteiras, tipo, ó, isso aqui é samba? Não sei. É sim, rap? Também não sei. Então, quando ela põe isso em xeque, ela tá pondo em xeque não a técnica musical, mas a parte social, né? Tipo, é, eu teria que cantar só samba, eu não posso fazer um rap, né? Então você tá, tipo, total. demolindo não a parte técnica, que é importante também, mas justamente essa parte social, tipo, ó, você pode cantar tal coisa. Ah, César, você é de Minas, referenciei o Clube da Esquina, não vem Sim, misturar com outras coisas não, hein? Ah, total, você tem total. tradição clássica? Então fica nessa. Não pode ficar fazer um forró, sei lá. Cara, esse negócio é muito doido, né? Assim, o Brasil precisa resolver isso aqui dentro, porque essa grande e antiga discussão, né, sobre o que é a identidade brasileira, Uhum. eu acho que ela foi muito orientada, e é louco, né? Ano que vem aí o centenário da Semana de 22. Me parece que a cultura no Brasil, ela tentou não, ela foi o braço
simbólico que orientou essa questão assim do significado de uma identidade, no sentido, por exemplo, de dizer assim, não, Luiz Gonzaga ele tem que estar nesse lugar aqui, porque ele vem do Nordeste, ele tem essa cor de Uhum. pele, né? Então, quando você fala da Jussara, o que me interessa nesse assunto é assim, se a gente vai demolir essa identidade, eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil hoje, o importante é, de fato, assumir a terminologia no plural, Sim, as identidades brasileiras, né? sim. Demolir para significar certo, né? Não é para É, desaparecer com elas, que aí seria uma coisa meio nazi. total, total. Chega de jogar no chão, né? A gente É, já está vivendo aí 4 anos disso. é isso. Ô César, me fala um pouco, assim, porque aí você tá falando dessa sua chegada no Rio, e a gente pega seu primeiro trabalho, assim, já tem gente do naipe do Lenine, assim, um cara grandão, né? Como que você foi se relacionando com esses artistas para tão jovem já acessar essas pessoas, assim, que são nomes É, grandes, né? Já tem participação em discos seus da Maria Gadu, né? Tipo assim, eu tô falando aqui sim, em tamanho de proporção de público, assim, né? Tipo, você ali começando, como que se dá essa conexão? cara, eu lá na Unirio, eu fazia universidade com o Bruno, que é o filho do Lenine, que atualmente tá, inclusive, eles estão saindo em turnê agora, vão lançar um disco, né? Uhum. Mas é curioso, assim, que esse disco, esse meu primeiro disco, eu acho que ele tem umas 40 participações. Tem tipo um quarteto de cordas do leste europeu, aí tem o Marco Suzano, aí tem o Posada, enfim, é gente pra caralho. Mas é curioso, cara, que, Sérgio Rodrigo, pois é, Sérgio Rodrigo é meu irmão, e tô vendo aqui a lista. Olha, ó, realmente. é uma turma, bicho. Tem a Juliana Perdigão, tem o Alexandre Andrés, é muita gente que tocou nesse disco. E, ao mesmo tempo, é um disco de banda, porque todas as músicas foram ensaiadas e pensadas num contexto de banda, assim. Apesar de Uhum. ser um disco meu, né? Mas é curioso, cara, porque o Rio é uma sociedade tão rachada que eu não vivi, por exemplo, o que eu vivo em São Paulo, que é um fluxo, assim, entre artistas. Em São Paulo, eu lembro de, assim, logo chegando em São Paulo, estar em situações que eu falava, que louco, cara. Esse cara é aquele cara que eu ouvi o disco dele, pirava, e eu tô aqui agora tomando uma cerveja com esse cara. No Rio, isso nunca aconteceu, velho. Eu nunca. Era mais separado, assim. Eu lembro que. Eu Que lembro louco, né? de. Porque eu acho que o imaginário que é o contrário, né? Que São Paulo é mais carrancudo, né? Eu acho que não, cara. E olha que louco. O Ben Lamar Gay, que é um jazzista e, enfim, um músico de Chicago que participou agora desse meu último disco, Uhum. ele morou comigo no Rio de Janeiro. 2011, 2010 e tal. E o Ben, ele ficava viajando o mundo inteiro, assim, tocando e tal. E aí eu lembro que quando ele estava lá em casa, no Rio, ele falou assim: a próxima cidade do mundo é São Paulo. E foi muito louco, cara, que 2010 foi aquele período de boom, assim, Tulipa, Genesi, Emicida, Criolo, essa Sim, geração inteira veio ali, o Clube da Cruz inteiro, enfim. paulista. E mesmo Então quem não acho é que, paulista, é muito paulista. pois é, total, porque aí tem Cidadão Instigado, tem Ciba, tem, enfim, Lulina. O que eu acho é que eu peguei uma espécie de o rabo do cometa, assim, no Rio, Aham. sabe? O Rio já anunciava, mesmo antes da minha chegada lá, mas na minha chegada foi o período das Olimpíadas, então já era assim, o anúncio da catástrofe, né? E culturalmente isso teve um significado grande, porque eu lembro assim dessa sensação de que em São Paulo é que as coisas aconteciam. E eu estava no Rio, que era a cidade do Entendi. Projac, da Globo, não sei o quê, mas tinha essa visão. Então, Um paraíso artificial, assim. é, muito doido, né? Mas aí, cara, teve isso, assim, Só acrescentando, porque você trouxe uma visão interessante. Esse rio das Olimpíadas, você sempre conheceu ele, né? Você não tem nenhuma experiência levemente anterior de saber, não, a cidade era mais amena, não. Você já conheceu
efervescência que ia dar muito ruim, né? Tipo, todos os governadores presos, essa história que a gente Sim. sabe, né? Eu peguei aquela festa a festa do fim do mundo, né? Porque Uma foi tipo, euforia vai acabar mesmo, então. total. Porque foi tipo, eu acho que eu cheguei, cara, e um ano depois foi o Pan-Americano. Acho que foi isso. Certo. E aí então foi Pan-Americano, Olimpíadas. É, quando a Copa, eu morava onde quando foi a Copa? Aí eu morava no Rio ainda. Só que eu tava fazendo uma turnê na Europa na Copa. Mas enfim, eu Você peguei tava esse você negócio tava na todo. Alemanha no 7-1? Eu tava em Roma tocando Quase, quase. e foi muito doido, cara, porque eu toquei, era um lugar que chama Tram Jazz. É um Aham. trem que os ricos Que vão louco. lá, pagam uma grana para ficar ouvindo música do mundo e comendo comidas com um chefe. Com o trem parado ou andando? Ele para as pessoas comerem, e aí você toca, ele anda, vai para o Coliseu, aí eu não sei o quê, aí vai para, sei lá, Saquei. vai andando. E aí eu lembro dos garçons, cara, rindo, que era tipo assim, cara, é três, e aí ria, é quatro, e ria, porque sabia que tinha um músico brasileiro lá tocando. Aham. Então, enfim. Mas é isso, cara, o Rio eu vivi essa coisa, assim, apesar de ter sido uma universidade musical para mim, porque Hum. eu vivia na Lapa quando eu cheguei, então essa coisa de ser flautista, eu toquei muito em samba, em choro, gafieira, e, e era a época também que o Itiberê estava muito fazendo assim, não é, a palavra não é sucesso, era uma, os músicos do Brasil estavam muito interessados na orquestra do Itiberê. Então tinha, para mim foi muito importante viver o Rio, a musicalidade do Rio me. Eu acho que esse meu primeiro disco tem a ver com isso. É um disco ambicioso em termos musicais, porque a geração de músicos daquele momento do Rio era uma Aham. geração que estava vivenciando uma pluralidade musical muito grande, sabe? Lembro do José Izquierdo, que é um percussionista cubano que estava ensinando para a galera lá batás, ritmos cubanos assim. Então, foi uma experiência rica o Rio. E aí, no fim das contas, teve esse disco com Lenine e companhia. Me tira uma curiosidade. Você que é um cara que estudou música, que toca flauta, quando você vai numa roda de choro, por exemplo, que se toca repertório, né? Geralmente, o cara puxa todos os clássicos. Sim, Você conhece tudo? Ou é feeling? É saber, essa música tá em Ré menor, eu vou viajar aqui. Sempre tive essa mas, curiosidade. Porque parece que todo mas mundo sabe tocar todas as músicas, eu fico de cara, assim, não é possível que todo mundo estudou todas as músicas. cara, eu acho que tem assim um grande repertório de 100 músicas que se você é um chorão, por exemplo, um sambista, acho que com samba é até mais complexo que isso, mas em roda de choro, Hum, eu acho que tem um grande repertório que meio que você tem que saber. certo. Então, dúvida tirada. Tem que É, saber mesmo. tem que saber, cara. Eu lembro que lá nessa época do Rio tinha a escola portátil, né? Então, já tinha uma turma flertando com a coisa do samba, do choro jazzificado, né? Que é tipo assim, Uhum. toca o tema, mas improvisa. Mas, cara, eu nunca fui um chorão. Meu irmão, por exemplo, ele é um cara que sabe tudo. E ele e minha mãe têm ouvido absoluto, então tem aquele negócio Hum. de sacar o que tá Na rolando na hora. roda mesmo. E aí é bizarro. Eu também admiro muito, cara, porque você chega no choro assim, os caras ficam 5 horas tocando e todo É mundo muito toca impressionante. tudo. É É muito bizarro. impressionante isso. Ô César, eu não sei se a gente vai pular muito, se começar a falar já do disco novo, Sim. mas aí você vai até ajudando a gente a ir voltar. O disco novo tem. Cadê o nome aqui? Nações, Homens ou Leões. Me explica um pouco desse título e, e essa capa também, é uma coisa. Infelizmente, eu ainda não vi ela grandona, porque, ó, deixa eu corrigir esse erro, porque no Spotify a gente vê as capas pequenininha, é uma capa que pede uma atenção especial. Sim. Mas explica esse título primeiro, de tudo, assim. Cara, eu acho que para eu te explicar o título, eu vou ter que te explicar por que que eu fiz esse disco. Boa. É uma boa pergunta também.
Em 2019... Por que fazer um disco em 2021, né? Pois é. Bom, eu tinha lançado em 2017 um disco que se chama Tudo, 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 que foi um flerte meu, assim, com uma estética que eu acho que é a estética que antecedeu esse momento agora, assim, do The Beat, Marina Sena, foi a estética do folk, né? Tô Fofo. dizendo, tô dizendo assim, em termos de mercado brasileiro, né? Uhum. O que dentro da MPB teve uma repercussão de público verdadeiramente representativa, assim. E aí eu quis fazer um disco sobre isso. E aí, em 2019, eu fui convidado para fazer uma turnê em Portugal, na Espanha. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu nunca tive a oportunidade de ficar um tempo fora do Brasil. E é uma turnê legal. Eu vou ficar 3 meses fora. E aí fiquei 3 meses lá em Portugal. Depois fui para a França, meu irmão vive lá. E eu já saí do Brasil muito mexido com o tema da crise climática e, e tentando elaborar uma relação entre crise climática e colonização, heranças da colonização. Ah, Então, saí daqui do Brasil é pai e filho, né? É, pai e filho. E é justamente pai e filho e não mãe e filha, por exemplo, né? Como se Exato. fala. Eu saí daqui do Brasil com o Ideias para Diário Fim do Mundo, do Krenak, e o Memórias da Plantação da Grada Quilombo, que é uma artista transdisciplinar portuguesa, mas que vive na Alemanha. E Certo. saí muito mexido com isso. Cheguei lá na Europa, coincidiu o momento que era aquele momento das queimadas na Amazônia, com aquele céu que saiu, aquela fumaça que saiu escurecendo o céu do país, né? Então Nossa. estava tendo muita manifestação na Europa contra o Bolsonaro, a favor da Amazônia. E foi também o momento em que a Greta Thunberg, que é a ativista sueca do clima, que na altura era adolescente, Essa fez menina aquela, aí. ela fez aquela viagem performática, né, de barco até Aham. as Nações Unidas para discursar lá e tal. Então, cara, eu comecei a compor o repertório desse disco novo nesse momento e com essas influências. E estava, assim, muito a fim de fazer um disco sobre isso. Daí, enfim, voltei para o Brasil, pandemia, início de Certo. 2020. E aí, eu já tinha um interesse estético de fazer um disco que fosse pelo menos híbrido, no sentido de, assim, música eletrônica e música, qual que é a terminologia? Nem sei, música real, música humana, enfim, É, acústica, não sei assim. acústica, sei lá. Mas com o impedimento de encontrar pessoas ali no início da pandemia, eu comecei a brincar no telefone e fui programando tudo no telefone. Bateria, baixo, os Caramba. sintetizadores e tal. E aí eu saquei que o terceiro elemento do disco era a tecnologia, ou seja, heranças da colonização, crise climática e questões a respeito da tecnologia na nossa vida. E aí tem uma canção lá no disco que se chama O Que Eu Não Fiz, que é uma parceria com o Rômulo Frois, que existe esse verso: criarei nações, homens ou leões. E aí eu falei, cara, eu acho que esse trio define exatamente o que eu estou tentando falar nesse disco. Nações, assim, falando muito rapidamente, né? Uma perspectiva Pode falar lentamente se quiser também. uma tentativa assim de problematização a respeito Do que é do uma nação. significado dessa questão, né? O que é a nação? Como que ela se impõe? Qual que é o significado dela? É mesmo uma tentativa aí de aproximação da colonização, né? De certo modo, a ideia de nacionalidade vai se impondo e vai se complexificando a partir desse momento, né? Em seguida, desculpa, eu não expliquei isso. O disco é dividido em atos, né? As 4 primeiras canções fazem parte desse ato, Nações, ou seja, vão aí problematizar essa espécie de esfarelamento da ideia de nação que acontece, a meu ver, hoje. Em seguida, Homens,
no sentido de uma problematização do homem como, da espécie humana como a causadora do problema, né? Da questão do fim da espécie, o antropoceno. E, por fim, Leões, como esse último ato, as três últimas canções, como ao mesmo tempo que é uma problematização no sentido da espécie humana dentro do antropoceno como adversário da natureza, Uhum. ao mesmo tempo é uma tentativa ali esperançosa de refletir sobre um amanhã, né? A construção de um amanhã e a permanência de nós, seres humanos, aqui. Então, o disco falando um pouco de forma geral, é isso, e o título tem a ver com isso. Legal, pô. É um disco conceitual, né? Super conceitual. Sim. E uma coisa que você fala, tem uma música, né? Quem vai sonhar o sonho, eu tenho uma tese que eu preciso pôr no papel, que 2021 é o ano que a música brasileira sonhou perigosamente para roubar o Didi, e Demais. que deve ter roubado alguém também, que eu não sei quem é. E, mas essa coisa do sonho, porque é uma figura que aparece em vários discos, aí voltando a falar, aparece no da Jussara, aparece no do Dom, né? Sonhar, Uhum. revolução, pensar na Revolução Brasileira, você vai ver o Rico da Laçã, o Amaro Freitas, vixe, tem Sim. vários exemplos. A própria Marina, a Marina Sena que você citou, que você falou do fofo, que acho que muita gente pode pegar esse termo como pejorativo, mas eu acho que é o inverso, né? Porque Sim. é fazer uma música popular informada tanto pela música super popular quanto essa música mais de nicho e falar assim, oh, existe essa música não precisa ficar separada do mundo, ela pode estar na vida de todo mundo, né? Então Sim. também é um jeito Total. de falar sonhe, né? Tipo assim, então, É. mesmo quem não pensa, talvez tenha pensado isso, sei lá, com consciência, né? Não, isso aqui é Uhum. sonho, né? De alguma forma manifestou isso. O Caetano, no disco dele também pode ser classificado É. como sobre sonho. E você tem essa música, né? Quem vai sonhar o sonho, e você tá falando ali de cancelamento do futuro, guerra, e também de retomada, né? E tá no ato dos homens, né? Você Sim. acha que o sonho é uma questão que você também sentiu que atravessou esse ano? Esses 2 anos, né? São É. os anos que a gente mais sonhou sonhos esquisitos, né? Porque as pessoas na pandemia começaram a sonhar diferente. Também tem essa história, né? Então acho que por isso que a Cara, palavra tudo isso também é veio à lindo. tona de um novo jeito. Não fiz Tudo uma isso que você pergunta, falou é mas lindo, cara. elabora aí, César. Não, adorei tudo que você falou. Achei muito rico. E fiquei pensando, Ah, ontem, curiosamente, eu me encontrei aqui com um amigo de infância que atualmente que virou biólogo. E daí a gente estava falando sobre as legal. eleições e tal, e Ele deve discutindo estar um pouco desesperado, né? desesperado, absolutamente desesperado, e a gente falando sobre assim, o fato de que é um momento tão tenebroso que a pauta relacionada ao clima, ela ainda no Brasil é tratada como uma espécie de bibelô, assim como a cultura, né? Uhum. São temáticas assim, realmente precisamos pensar nisso. Eu me... Aliás, eu não sei se você concorda, César. Uma coisa que eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas essa noção me passou o ano inteiro. Que, bizarramente, cultura às vezes parece ser um tema mais da direita que da esquerda, né? E a direita pensa muito em cultura porque ela sabe da importância, para destruir, né? Não é para construir. Sim, E a gente fica, às vezes, deixando ela de canto, já que quer tanto construir coisas, mas não pode deixar de canto, né? Porque é primordial. E é louco, porque a direita sabe disso, tanto que é o primeiro lugar que ela vai destruir, né? Quando ela assume o poder. eu acho que tudo isso que você está falando, cara, isso que você acabou de dizer, está relacionado com o negócio do sonho. Aham. No sentido que, primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso que você falou é que eu acho que a, toda a concepção de mundo eurocêntrica e brancocêntrica, ela prevê, Brancocêntrico. mas Corretíssimo. né? É? Ela prevê na sua dramaturgia um fim. E, portanto, o fim do mundo é preciso que a gente elabore isso também
como uma espécie de estratégia dramatúrgica desse grupo, que é o grupo também que vai inventar aí o neoliberalismo. E, portanto, assassinar a cultura, né? Totalmente. E aí, o que eu acho? As outras epistemologias, elas de fato precisam encarar o sonho frontalmente, porque é a boia salva-vidas que a gente tem, né? Tipo, é muito legal quando o Bolsonaro assumiu, perguntaram para o Krenak assim, e aí, os povos indígenas estão muito preocupados? E aí ele responde, não, eu estou preocupado é com o branco, porque o branco é que vai sofrer. A gente está há 500 anos nessa. Essa Então, história eu já conheço, né? é, então eu acho, cara, que o sonho estar tão presente na produção de música, para falar de Brasil, né? Mas acho que no mundo também. Mas enfim, o fato do sonho estar tão presente na, na produção da música no Brasil durante a pandemia, de alguma maneira, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falava das identidades. Uhum. A gente está reconstruindo o Legal, Brasil, não tinha pensado nisso, é verdade. né? Eu acho que a reconstrução do Brasil passa por esse sonho. Mas não os sonhos dos surrealistas ali que flertam mais uma vez com esse fim. É o sonho do amanhã. A gente precisa arar a terra para esse amanhã. Então, talvez a gente esteja fazendo isso conscientemente ou até mesmo inconscientemente, assim. É um grito desesperado de vida, né? Diante de tanta morte, de tanta devastação. Sonhemos, né? Sonhemos. Sim. E esse ponto de vista, de novo, a questão social voltando, né? Eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Talvez isso se manifestar justamente por isso, né? É a turma que sempre teve no campo do sonho o seu campo de ação, né? Porque justamente o campo de ação da vida prática está realmente muito cerceado pela violência do homem branco, né? É, Que é, é, é onde você vai encontrar as fronteiras do poder, né? E basta olhar para a eleição, assim. sim, Eu sou muito otimista com a eleição de 2022, embora também seja um pouco pragmático e também um pouco pessimista. sim, Mas ela, se você pegar a lista e falar assim, tem um limiar aqui, é o do homem branco, né? Por mais que tenha um metalúrgico, tenha um professor, tenha um sem-teto, né? sim. Tem que você perceber que o Boulos não vai concorrer à presidência, mas são barões na sua maioria que estão naquela lista, né? É, cara. E tem uma coisa muito doida, assim, que eu fiquei refletindo sobre a complexidade do Brasil, né? Uhum. O Lula foi lá no podcast do Mano Brown, e quando o Mano Brown pergunta para ele qual a raça dele, ele fala que ele tem todas as raças, né? Ah, essa hora eu quis chorar. É um momento muito duro, né, cara? Porque nesse momento ele encontra isso que você acabou de dizer. É assim, a manifestação do poder no Brasil é tão profundamente branco que mesmo você na sua estrutura, na sua identidade negra, precisa se aproximar de uma branquitude e se manifestar, pelo menos nulo, para estar nesse lugar. Né? É muito doido isso, né? É muito forte. Sim. Qual é? É meio trágico também, né? Eu acho muito trágico, muito trágico. Eu lembro, uma coisa engraçada, é quando eu acho, bom, quando o Obama ganhou, o Hum. Caetano escreveu um artigo que ele dizia que o Obama era mulato. E quando foi que o Brasil teve um presidente branco? A frase, ela abre com um problemaço, que para mim é o problema da terminologia, mas fecha com uma coisa muito interessante, que poderia, eu não acho que era isso que o Caetano estava querendo dizer, mas eu acho Ah, que é uma perspectiva interessante de olhar, que é a do país ser estruturalmente, constitutivamente, estruturalmente não branco. sim. Então, seria maravilhoso se pelo menos as pessoas se dissessem não brancas, né? Tipo assim, Fernando Henrique. Fernando Henrique não é branco, mas
ele atua dentro da Como branquitude, branco. né? Porque essa coisa. Essa coisa. Aí já é um campo que eu nem entendo tanto, né? Mas um dos resultados da miscigenação é que a pele foi embranquecendo, né? Então você pode ter até a origem, mas se você for branco, naquele imediato, você não vai sofrer o racismo da mesma maneira. Mas você não pode se considerar branco também, mas você está Sim. sendo, né? Porque é inevitável. Na rua vão te ler como branco. Então tem essa complexidade. Se a gente pensar, todos os presidentes poderiam ser não brancos, né? Mas atuaram como brancos. Cara, eu acho que assim, os Estados Unidos conseguiram se estruturar um pensamento sobre a raça. Que é outra coisa que o Caetano está debatendo agora, né? O quanto que os Estados Unidos influenciam o nosso debate. O nosso debate meio que não tem nada a ver com o que aconteceu lá, né? Esse é o ponto que eu ia chegar, cara. Eu acho que o Brasil está por escrever a Isso. história dele, no sentido de que, por exemplo, você vai para a França e aí você encontra diversos africanos e africanas na França que estão, ou martinicanos, é assim que fala? Martinianos? Não sei, da Martinica, nunca sei o jeito certo. Enfim, que aí já é o movimento lá da negritude, enfim. O Brasil, cara, é um negócio que você vai para fora e a galera ou vai entender pela perspectiva europeia, francesa, a questão de raça, ou vai entender pela perspectiva norte-americana. E, Uhum. e aí você vai falar o que é racismo no Brasil, ninguém entende, porque não botaram ninguém pendurado numa árvore. Então não tem racismo. Não é como não tem apartheid. Então Mas é tem. complexo, cara. É É, claro, porque o racismo aqui eu vejo ele ainda como mais pavoroso, mais drástico, mais trágico É, que ele, em ele, outros ele é, ele é lugares. muito mais sofisticado, né? Ele é muito É, mais sofisticado. Porque, assim, acho que vale até. Eu não gosto de datar muitos telefonemas, mas eu acho que essa semana a gente teve um exemplo muito prático, que foi o do Thiago Leifert, aham, que é aquela história. Várias pessoas de destaque nacional já falaram que o BBB é medíocre, sim, né? Para usar uma figura próxima ao do Thiago, o Faustão, que sempre ironizou publicamente o BBB. Ele sim, nunca ganhou uma carta de repúdio. Quando um ator negro tem a mesma manifestação, e ao meu ver, no comentário super tirando uma onda, estavam cogitando ele pro BBB, ele foi tirar uma onda em cima, sim, aquilo passaria batido na vida de todos, qualquer ator branco, sei lá, imagino eu. Talvez desse uma polêmica, mas não ia tomar uma carta de repúdio. E aí vem a carta de repúdio dele que mira não no assunto, mas na pessoa. Pô, você é ator, você trabalha aqui, a sim, sua obra de arte é muito importante, mas quem paga as contas é o nosso entretenimento. Taranã. Então, é, assim, é uma manifestação racista, né? Mas ela profundamente. dificilmente era lida como racista, porque você fala, peraí, ele não xingou o cara de uma palavra pejorativa. Ele não falou que aquilo acontece só porque ele é negro. Ele não usou nada do que tá no nosso Sim. imaginário, mas ele foi extremamente racista. Ele foi extremamente racista e, mais uma vez, como você usou a palavra, né? Sofisticado, porque ele vai na ferida, cara. Ele vai falar de salário. Exato. Né? Ele vai no cerne da questão que estrutura o Brasil, né? Então é muito violento, cara. Mas E sim, sobre esse episódio e sobre outros, a minha observação é um pouco contundente, que é assim, eu tenho muito receio desse movimento que se cria por conta da internet, por conta da certo. internet não, das redes sociais, que é um movimento de aprofundamento no capitalismo e de salvação pelo capitalismo, a coisa do black money e tal. Uhum, uhum. E de uma meritocracia também, tipo, eu tô aqui porque eu sou bom, porque eu sou bonito e tal. Eu acho que se a gente insistir aí, a gente vai cair muito fundo. Eu fiquei pensando nisso, sabe por quê? Vê se esse aspecto faz sentido. Quando ele fez o comentário, eu acho que eu vi algumas horas depois, eu não vi na hora, assim. Mas já tava rolando o papo, eu fui ver. E me chocou muito aí que acontece. Já que você falou em redes sociais, é muito legal como as redes sociais se estruturam, né? Porque assim, a rede social,
ironicamente, ela é antirracista. Porque se você fizer um post racista agora, você é cancelado. Sim. Se, sei lá, um ex-BB chegar agora e falar assim, não gosto de preto. O cara mandar essa, assim, reto. Todo mundo vai falar, irmão, você não faz mais uma propaganda aqui no Brasil. Você não vai aparecer mais na TV. Você não vai fazer nada. Sim. Você acabou sua carreira. Vai conversar lá com o Bolsonaro, ver se arruma uma carreira de político aí, que inclusive é uma coisa que aconteceu esse ano no Brasil com um determinado jogador de vôlei. Mas isso é outra história. Então ninguém faz isso, certo? Ponto. A gente conseguiu talvez criar algum tipo de proteção, né? Mas na caixa de comentários as pessoas tomam a liberdade. Então o Thiago Leifert fez o post dele e aí todo mundo saiu na goela. É isso aí, mandou bem. E aí é louco, porque assim, pessoas que são anti têm uma dificuldade de manifestar essa coisa, porque justamente a rede social se estrutura nessa coisa capitalista. Putz, se eu falar mal do Thiago Leifert, ele vai me deixar de seguir, aí eu não vou conseguir mais um determinado trabalho, e eu tô nessa estrutura, e pegar mal, falar mal de. Então ela, ao mesmo tempo que ela protege, ela é uma armadilha também, né? E isso é muito louco, assim, porque diminui a capacidade de contra-ataque, né? Fiquei pensando nisso, assim. Eu acho, cara, que é muito louco, assim, o que aconteceu durante 2020. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que saiu na Bravo, que eu falava sobre pandemia, tecnologia e precarização na cultura. Ah, preciso ler. Não li isso, não. Eu te mando. Comenta aí. Cara, houve uma aceleração, assim, vertiginosa para dentro do ambiente digital, pelo óbvio, né? Você não podia sair de Sim. casa, então tem que fazer live, tem que fazer, enfim. Aqui estamos, inclusive. Total. Só que aí, o que está acontecendo agora? É um momento de abertura, a gente não sabe ainda como é que isso vai se dar, mas tudo o que aconteceu nos primeiros 8 meses da pandemia viraram o mercado cultural. Então tem uma coisa, por exemplo, que é muito curiosa. Eu sou de uma geração, a gente é de uma geração, que os artistas, eu estou supondo que com você, que você concorda comigo, que os artistas que a gente era Vamos ver. apaixonado, os artistas que a gente era apaixonado na adolescência, eram artistas que repudiavam a ideia de publicidade. Sim. Tipo, né? Ninguém fazia publicidade, achava aquilo a coisa mais escrota do mundo. Hoje em dia, cara, os artistas foram levados a crer que eles precisam fazer publicidade e uma publicidade que assimila a ideia de identidade dentro Certo. do campo da publicidade. Olha que nó maluco. Muito, muito. Então, E, cara, a rede social é isso. e eu acrescento a sua leitura de novo a figura da armadilha do capitalismo, que assim, por exemplo, se você pegar, por exemplo, um exemplo muito prático, assim, se eu tiver falando errado, me perdoa, até porque eu conheço o Leandro Emicida, Uhum. e acho a experiência dele, justamente, ele pega muito esse paradigma. Ele é um cara que faz publicidade. Ao mesmo tempo, a publicidade permitiu que ele fizesse uma empresa de música independente no século XXI no Brasil, nesse Brasil que a gente tá falando, Brasil Sim. racista, que não tem um negro com a empresa firme. Então, é sempre essa coisa, né? Tipo assim, avança e tá retrocedendo, mas e aí em alguma medida avançou muito, mas aí tem essa pulguinha que você falou, porque aí alguns conseguem fazer, acho que como ele faz, que consegue fazer com essa qualidade e tal, e também fica evidente, um pouco imagina que fica evidente pro público, ó, tá acontecendo esse movimento, é lá e cá. Sim. Mas muita gente tá só lá, só tá na publicidade Mas é full, né? louco você citar o exemplo do Emicida, porque, cara, vamos pensar assim, em termos de black money, né? Se isso for uma verdade, o que a gente está dizendo é que se esse projeto der certo, ele vai ser o projeto mais radical de transferência de renda dos últimos 600 anos. Certo. Ou seja, o que a gente consegue dar, por exemplo, você deu o exemplo do Emicida. Talvez a gente consiga falar mais 10 nomes com muito esforço. Mas se a gente for falar de trajetórias de pessoas brancas, a gente cita 100 Tem nenhum moleza. esforço também. Então, Sim. cara, é muito complexo isso aí.
Eu acho que eu citei ele muito porque ele tá lidando com a contradição, né? Nesse sentido. E acho que se a gente pegar essa lista de artistas brancos que você está falando, estão lidando sem contradição nenhuma, né? Sim, Os cantores mais populares do Brasil, as cantoras também, que aí vão fazer propaganda de TV, né? Então, realmente, a coisa vai. É que eu fico pensando, é difícil, muito difícil. Caramba. Esse é um tema muito difícil, cara, Pensar ao mas eu vivo acho aqui que é até perigoso, é ruim. é claro, eu até Perigoso me falar besteira, quero exponho, dizer. mas o que eu quero dizer é que a normalização disso me assusta, e eu acho que a gente precisa se debruçar sobre esse tema Sim. com Para mais estudar mesmo. dedicação, porque senão a gente vai mergulhar no negócio da rede social e daqui a 10 anos a gente vai ser a geração que fez publicidade para as empresas. Então, isso é perigoso. Tem que pensar sobre. Legal. Acho que essa sua frase resume bem, certo? E sabe o que é louco? Isso para mim, lá vou eu estragar o papo. Trazendo as minhas percepções. Né? Mas eu preciso assumir elas. Eu gosto muito de algumas figuras polêmicas. Você pega a figura do Jorge Cajuru, senador polêmico. Ninguém gosta do Jorge Cajuru. A atuação dele na CPI da Covid gerava risos. Sim. Ironicamente, eu sou de Ribeirão Preto, eu sou de São Paulo, mas eu vivo aqui no interior de São Paulo, como Cajuru. E no auge dele, quando ele foi demitido da Band, ele também voltou pro interior. E ele era muito amigo de Sócrates, pensa. Talvez o grande esportista pensador de esquerda, né? Sim. E você vê, pô, um cara que hoje é lido como reacionário, amigo talvez do maior ícone de esquerda do esporte brasileiro. Eles eram muito amigos. E eles estavam, uma vez eles fizeram um programa de entrevistas aqui em Ribeirão, conversando e bebendo, né? Aham. E aí uma hora o Cajuru fala, no futuro a gente vai parar de gritar São Paulo. Ele faz desse jeitinho. Aham. Corinthians, a gente vai falar assim, Itaú, Itaú, Itaú. E eu amo isso, porque ele acertou no É. alvo. A gente tá prestes. E agora com os times sendo vendidos, Sim, com sim, intermédio de banco, é sim. questão de tempo. Você tá aí perto, tá em Minas. Sei lá, daqui a pouco. Hoje vai ter Galo contra Cruzeiro e Itaú. Cara, e não à Sabe? toa, olha que louco. Agora Eu, agora estamos viajando pesadamente. não, mas olha, não é muito curioso Já existe o Red Bull que Bragantino, né? Por que não pode ter o Cruzeiro é, BMG? eu acho curioso, cara, que o ex-presidente do Atlético tenha se tornado prefeito, possivelmente o próximo governador de Minas, e o É. Atlético tenha se tornado esse super time com investimentos do cara que é daqui de Minas, enfim, da MRV. São coisas complexas. A gente vive num mundo complexo e eu acho que a pandemia acelerou e naturalizou processos que às vezes eu penso, cara, por que que ninguém tá, não ninguém, mas por que que pouca gente está olhando para isso? Uhum. E aí, voltando lá para a história do meu disco, a gente está aqui falando muito sobre rede social, capitalismo, enfim. E aí tem esse outro grande tema. Ontem o meu amigo falou assim, cara, a minha aposta é de 30 anos para a nossa geração. Aí é muito doido quando você pensa que ninguém tá falando disso, sacou? A galera tá. Para voltar no sonho, tem dois sonhos rolando aí, né? O sonho da existência, mas também tem um sonho imediatista capitalista que também está muito forte. E, mais uma vez, eu volto a dizer, eu acho que é importante pensar sobre isso, pelo menos, se não agir. Muito bom. Pra não falarem que a gente não falou das músicas, né? Pra não dizer que eu não falei das músicas, Sim, e o nosso tempo tá estourando um pouquinho, enfim, eu esticaria mais o papo, porque tem assunto. tem assunto, mas agora a gente tem compromisso e também não é bom pro ouvinte a gente estourar muito para respeitar o Claro, ouvinte também. claro. E César, pô, já fizemos uma amizade aqui, então assim, 2022 tem que ter a parte 2 desse papo aí, né? Vai Total, ter o nosso podcast de cultura também, isso aí já tem que bolar tudo isso aí. total. E aí eu queria te perguntar sobre a música que
até agora, né? Preciso ouvir o disco com atenção. Ouvi, sim, passei muito por cima de algumas músicas ainda. Mas, sim, O Sol que Tudo Sente é uma música que quem der o play vai ser capturado pela questão rítmica dela, né? Pela questão vocal, pela letra. Eu queria que você contasse um pouco dela, porque qualquer coisa que sai do reto já me encanta, né, em termos de música, assim. Sei lá, você pegar Give Me Love, do George Harrison, assim. Maravilhoso. O George Harrison swingando. Eu falo, pô, o George Harrison swingando é coisa bonita. E essa música tem um pouco desse lance. Eu queria que você contasse um pouco dela pra gente fechar o papo. Que música é essa? O que ela conta? E de onde vem essa sensação rítmica aí? Cara, para começar assim, essa música é uma parceria com o Ronaldo Bastos, que é um dos principais letristas ali do Clube da Esquina, né? Só isso. E eu tenho essa honra, assim, de ter virado amigo do cara e compor com o cara enfim. Eu tinha feito essa música lá em Portugal, no piano, muito influenciado pela coisa do Steve Wonder, assim, eu estava numa fase de ouvir muito Inner Vision, estava pirando nessa fase ali dos Grammys, né? Os sucessivos Grammys dele. E daí mandei pro Ronaldo, falei, cara, eu quero fazer uma música assim sobre liberdade. Eu disse umas palavras-chave assim. E aí ele me devolveu essa letra, que é uma letra maravilhosa e que dá o tom do disco, né? A primeira coisa, quando você aperta o play, você ouve a mim e a minha irmã cantando juntos, Nossa liberdade vale tudo, não dá para esperar. E é uma letra que fala muito sobre, eu interpreto assim, né, uma música que fala sobre o Brasil, sobre a radicalidade do que o povo brasileiro vive, tanto no sentido de uma opressão, mas também da resposta de uma alegria transcendente, né? Um povo como o brasileiro que sofre tanto e tem um repertório maravilhoso como tudo que se fez no território do samba, do forró, e mesmo depois das coisas mais recentes, o funk, enfim, é uma coisa bizarra, né? Então é isso. E aí é uma música curiosa, cara, essa coisa do Stevie Wonder. Eu lembro que eu tava numa fase pirando em Golden Lady. Saca que música é essa? Não, Golden Lady, Golden eu Lady. tenho, eu tenho essa vergonha, assim, eu manjo muito pouco do Steve Wonder, eu vou começar a ouvir agora tudo de Pô, novo. bicho, você vai botar o fone e vai ser seu presente de Natal. Cara, depois vai nessa música do disco Inner Vision. Certo. No final, ele vai modulando sem fim. A música termina num fade out e ele vai modulando, modulando, modulando para cima, meio tom, meio tom, meio tom, meio tom. E aí, como eu tinha composto a música, é muito louco, né? Eu compus a música meio copiando o Steve Wonder. Ela tá em Fá, depois eu modulo para Fá sustenido, termina em Sol. E o Ronaldo, sem saber, compôs a música que chama O Sol que Tudo Sente. E é louco, assim, porque tem esse momento, o eclipse da canção é quando ela chega no Sol maior e fecha ali com a frase. Enfim, coisas de Ronaldo Bastos, né? Coisas Para quem, maravilhosas. para quem não sabe, o sol na cabeça é Ronaldo Bastos, né? Então, É. ele entende de sol. De sol ele entende. É o sol em pessoa. Pô, César, eu queria te pedir licença só um segundo para fazer aqui o nosso momento merchan, né? Pedir para vocês Vai. que puderem. O Telefonemas é um trabalho independente e que conta com a ajuda dos seus ouvintes para seguir no ar. Então, se você puder chegar no nosso Apoia-se, tem aí no link na descrição, você chegar com 2, com 5, 10 reais, essa contribuição mensal é fundamental para a gente continuar trabalhando aqui no ar, mantendo os equipamentos, manutenção. Não tem nenhuma pretensão de ficar rico, né? De ter que pedir demissão do emprego, mas só ter aquela condição para, tipo, queimou o computador, posso pegar um dinheirinho ali, trocar. Então é muito nessa missão que a gente mantém um apoia-se. Então, se você puder chegar lá, se você quiser uma contribuição mais papum, pô, gostei do papo do César, quero pagar por esse papo. Então você chega aqui, ó, esse QR Code leva você para o nosso Pix, né? E como o Casimiro fala, aceita as Pix? Aceitamos. Então você pode trazer aí o seu Pix, né, no valor que quiser, fica à vontade. Se tiver sem grana também a gente entende, a gente falou muito aqui do Brasil em crise e a gente entende essa questão. Então só compartilha, dá o like, se é no YouTube,
deixa um comentário, pô, esse papo foi especial, gostei, ou xinga a gente, fica à vontade. Mas dá um like. Se você tá vendo a gente na Twitch, tem a função de inscrição, né? Tem também uma forma de pagar pelo material, então pode se inscrever também. Se tá em podcast, no Spotify, agora dá para você dar uma estrelinha lá pra gente, 5 estrelinhas, né? Então dê 5 estrelinhas, por favor. Não vai dar uma estrela, não, que prejudica a gente lá. Se for para dar uma estrela, é melhor ficar quieto. Mas vocês sabem, cada rede tem o seu modo de atuar, atuem da melhor forma para ajudar a gente a ganhar uma moral e conseguir proporcionar conversas tão especiais quanto essa aqui com o César. Assim, os ouvintes são parte fundamental para a gente conquistar as conversas. Quando a gente se apresenta, né, pro convidado, falar, pô, você vai vir num lugar de respeito, né? Você vai ser bem cuidado, bem tratado. Então, vocês ajudam a gente a fazer essa diferença. Quem colabora no Apoia-se ganha a honra, né, de ter seu nome lido aqui em forma de agradecimento todo episódio. Então eu quero agradecer muito quem acompanha a gente no Apoia-se. Tem gente que está há mais de um ano com a gente. Então vocês são muito especiais. Adriana Félix, André Camussa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieira, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Borborema, Mário Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benício, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes e Alan Neves e o Paulo Galo também. Muito, muito obrigado a turma que fez essa diferença no nosso Apoia-se. E, de novo, meu convite, colabora no Apoia-se, chega lá no Pix também, que ajuda a gente a comprar um presente de Natal, fazer uma fé, comprar uma cerveja. Mas é por aí. É por aí. E César, pô, você falou que me deu um presente de Natal aí, que é os discos do Steve Wonder, né? Eu vou agora ouvir todos. Mas também foi um presente essa conversa, cara. Um prazer te conhecer e, pô, a parte 2 tá na mesa já. É 2022 chegar, a gente tem que sentar de novo para conversar. Já é, bicho. Eu me sinto como você. E eu sabia disso quando eu te procurei para vir aqui. É porque eu sabia que ia ser legal. Adoro o trabalho que você tem feito. E vamos fazer a parte 2. Para mim Pode também foi um deixar. presentão. E fica o exemplo, assim, sejam como César. Se você tem o seu trabalho, quer trocar uma ideia, se oferece, né? Me tira esse peso de ficar tendo que falar com as pessoas, mandar e-mail, pô, por favor, vem aqui. Às vezes dá certo, às vezes eu fico sofrendo aqui sozinho, pô, a pessoa não me respondeu. O César não, o César falou, eu vou aí, marco o dia. Isso é foda. É outro nível. Tô aqui, tô feliz. Pô, bicho, até o ano que Valeu vem. demais. Ótimas festas aí e ótimo ano que vem. Isso, para todos. Gente, Telefonemas é isso. Plataformas de áudio toda terça, quinta, sábado. YouTube no inverso, né? Segunda, quarta e sexta. Domingo é folga, lógico. E, e é isso. E na Twitch, a qualquer momento, se meu telefone tocar aqui e eu tiver que atender, tem telefonemas. Então é isso, turma. Abração. Telefonemas volta a qualquer momento. Valeu, César.